Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, os professores proponentes dessa sala. Muito obrigada pela presença de vocês. Em nome da Intercom, nós agradecemos que o GP, né, de Comunicação e Educação, trouxe essa proposta para as lives Cátedra Intercom, e com certeza é uma proposta muito oportuna, né, para os tempos que nós estamos vivendo, e que nós vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Mas eu também quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram para participar dessa live, que nós tivemos um número expressivo de interessados, né? Muito bom. Sejam todos bem-vindos, agradecemos a presença de vocês todos. E aqueles que não conseguiram se inscrever, porque a gente tem um limite, né, de inscrições, poderão nos acompanhar ao vivo no Facebook, que já está lá, né? Então agradecemos todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, e lembrar que essa live, como as outras, estão sendo gravadas e já estão sendo disponibilizadas no site da Intercom. Então, se alguém deseja recuperar desde a primeira, né, live que aconteceu até essa de hoje, assistir novamente, né, ou replicar, já pode fazer isso, que já está lá no nosso site da Intercom, onde tem uma janela. Se vocês for lá no site da Intercom, tem uma janela lá embaixo, escrita com escrito live, Cátedra Intercom. É só clicar lá que vocês terão acesso a todo esse material. Então, mais uma vez, muito obrigada. E nós temos hoje a live, que é a nossa 11ª live de uma série de 19, né? Então, já estamos na metade, um pouco mais da metade. E com o tema Polifonia e Alteridade, Comunicação e Educação em época da Covid-19. Quem fez a proposta desse tema foi o GP, o Grupo de Pesquisa Comunicação e Educação. E nós temos como professores, né, que falarão, que debaterão esse tema hoje, o professor Ismar Oliveira Soares, da USP, o professor Adilson Stelli, também da USP, ele deve estar entrando daqui a pouquinho na nossa live, e a professora Rosimara, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, professores, a sala é de vocês, uma boa live, e eu volto no finalzinho para fazer o encerramento, não do conteúdo, mas o encerramento da nossa live, e apresentar a próxima live e fazer os agradecimentos finais. Então, sejam todos bem-vindos e boa noite mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer, professora Sônia, pela oportunidade que a Intercom promoveu, né, para os grupos, e realmente necessário que a gente, nesse momento de enfrentamento da Covid, que a gente se reúna dessa forma, né? A gente gostaria de estar perto de todo mundo, mas é importante que a gente se reúna, que a gente reflita, cada grupo tem o seu tema, tem o seu entendimento, seus pesquisadores, e que a gente contribua, então, com esse momento, e isso só foi possível porque a Intercom fez essa proposta e os grupos também abraçaram e prontamente se organizaram para essa realização. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer à Intercom por essa oportunidade. No seu nome, né, que você leve, então, o nosso agradecimento. E eu acho que, como você falou, esse tema para a gente do grupo é muito caro, né, muito precioso mesmo, mas é um tema muito pertinente para esse momento que a gente está vivenciando, quando a gente está sendo levado para discutir essa relação de comunicação e educação. Como é que os meios se organizam, como é que os meios se ajudam, né, para a gente para tornar possível a educação nesse ensino remoto de emergência que a gente tem falado, né? Então, é mesmo muito pertinente a gente discutir tudo isso. E aí quero já agradecer as pessoas, como você disse também, nós tivemos uma inscrição expressiva, então agradecer aos participantes, a todos que entenderam, tanto do nosso grupo quanto de outros, que entenderam o momento e a necessidade da gente discutir esse tema. O nosso grupo, eu queria dizer também que ele já vem de longa data, né? Então é um grupo que é consolidado na Intercom, um grupo de pesquisa,
e a gente volta lá aos anos 2000, fazendo 20 anos de pesquisa de comunicação e educação, né? Nós apresentamos até mesmo no congresso do ano retrasado essa análise do grupo. Então, nós somos um grupo formado por pesquisadores de várias regiões e temos mais de 80 pessoas que participam, que trazem as suas experiências, né, de cada local, e a gente tem, então, trabalhado dessa maneira. Queria agradecer também a presença, né, e a participação do professor Ismar, meu orientador eterno, meu orientador. E é uma alegria a gente estar aqui com ele, professor Citelli, são referências para nós, né? Referências para a nossa área, todos nós aqui nos bebemos nessa fonte, né? Do professor Ismar, do professor Citelli, então é muito significativo também que nessa live que a gente está fazendo hoje, a gente tenha a presença e a participação desses professores, e fico muito feliz que eles tenham aceitado aqui o nosso convite. Viu, professor Ismar? É muito bom ter o senhor aqui. Espero que o professor Citelli logo a gente já veja. Ele já entrou, parece que já se conectou. Que bom, então, daqui a pouco a gente vai ter. Queria lembrar também, antes da gente falar sobre a dinâmica aqui do grupo, que hoje foi realizada a marcha, né, virtual pela vida, e isso é importante também. Fiquei feliz que foi uma coincidência aqui com o nosso grupo, já que a marcha faz defesa da ciência, da educação, dos direitos humanos, da democracia, que são também conceitos importantes aqui para a nossa relação comunicação e educação. Então, a gente teve essa feliz coincidência aqui também em relação à marcha virtual pela vida. Queria dizer, a gente tem aqui, a gente propôs uma dinâmica diferenciada, que vai contar com a participação, que a gente chamou de uma roda de conversa virtual. A essa relação comunicação e educação tinha que apresentar uma proposta diferenciada, né, de participação, e nós, então, vamos contar com 5 pesquisadores representando essa abrangência do nosso grupo de várias regiões do país, né? Depois eu quero que eles se apresentem também. E estou aqui contando com a minha parceira, a professora pesquisadora Ana Luísa Gomes, vice-coordenadora do grupo, né, que vai estar me ajudando aqui na interação, tanto no Facebook quanto aqui pelo chat, né? Então, as perguntas que vierem, as formas que a gente vai encontrando para a gente interagir. Já quero agradecer a Ana, ela foi a coordenadora até o ano passado, nessa dobradinha que nós fizemos, né, Ana? E agora a gente está, então, trocando aqui de papéis. Estou vendo aqui a Eliana, que foi a coordenadora do grupo dos últimos, antes da gente, né? Então, também agradecer e o apoio todo que a Eliana nos dá. Eu quero falar, então, que nós vamos ter esses 5 pesquisadores falando com 5 minutinhos, né, abrindo a nossa roda de conversa. Nós convidamos, então, a Rosane Rosa, da UFSM, o Will Montenegro, lá do Pará, a Rita Argolo, peraí, Rita, que está também trazendo aqui para a gente, a Rita Argolo, da UESC, Cláudio Messias, da UFCG, de Campina Grande, o Sérgio Luiz Alves da Rocha, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e a Cristiane e a Vanessa, da UFO, né, lá de Uberlândia. Então, é com muita alegria também que a gente tem essa representatividade aqui no grupo, como a gente já estava falando antes. Cada um desses pesquisadores vai ter 5 minutos para apresentar a sua reflexão, trazer a sua contribuição aqui para a nossa discussão hoje. Depois disso, os nossos convidados, então, o professor Ismar, professor Citelli, vão ter 15 minutos cada um para expor também o seu entendimento sobre o tema do nosso grupo, que é polifonia e alteridade, comunicação e educação em época de Covid
19, né? E as interações vão acontecendo, então, simultaneamente também no chat e no Facebook aqui da Intercom. Mais uma vez, queria agradecer e já iniciar, então, passando a palavra para a Rosane e já pedindo para os próximos pesquisadores já se posicionarem aí na sequência que a gente organizou e a gente vai fazendo, então, essa roda girar com o entendimento, a reflexão de cada um, tá bom? Obrigada, bom encontro para a gente. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Mesmo virtualmente, é bom estarmos juntos, né? A minha breve fala, então, eu vou dividir em lugar da fala, em contexto, conceito impulsionador da ação e a ação que eu vou relatar. Então, eu sou da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Universidade Federal. Meu lugar de fala é como professora da disciplina de Comunicação, Educação e Cidadania. A UFSM foi uma das poucas universidades que optou continuar, não suspender as aulas, continuar no formato remoto. Nós já trabalhamos com o Moodle, né? Principalmente com o Moodle. No geral, na pós-graduação, está funcionando muito bem. Agora, na graduação, eu não tenho um levantamento geral, mas no meu caso, o máximo que participam na disciplina é 50%, e tenho conhecimento de colegas com 20% e até 10% de participantes. O reitor prometeu desde o início que nenhum aluno, nenhuma aluna será prejudicada se tiver dificuldade de conexão, por um motivo ou por outro, não conseguir acompanhar. Isso quer dizer que no retorno presencial nós vamos ter que repetir todas as aulas novamente, respeitando o número de aulas, mas podendo comprimir o tempo, né? Um formato mais intensivo. Muito bem. Qual é o contexto, então, da minha fala, o contexto que vivemos, né? De múltiplas epidemias. Da Covid-19, racial, epidemia da desinformação ou infoepidemia, epidemia de uma política fascista que atinge e precariza a saúde, o meio ambiente, as minorias, o trabalho, a educação e a comunicação pública, precariza a vida no Brasil. Mas tem que haver esperança, porque a desesperança nos imobiliza, né? Já dizia Paulo Freire. Qual foi nosso conceito, então, propulsor para a nossa ação? O conceito de Ubuntu. Ubuntu é um conceito tradicional africano, que teve origem numa tribo da África do Sul, a tribo Bantu, das línguas Zulu, Xhosa e Kibundu. O que significa Ubuntu? Sou quem sou porque somos todos nós. Sou o que sou pelo que nós somos e não o que temos. O Prêmio Nobel da Paz, o bispo Desmond Tutu, diz que Ubuntu é a essência do ser humano que não pode viver isolado. Uma pessoa com Ubuntu está aberta aos outros e tem consciência de que faz parte de algo maior. O outro Nobel da Paz, Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, ele conseguiu, pautada nessa filosofia de vida, pôr fim ao apartheid social da África do Sul. Outras traduções sobre esse princípio, essa filosofia africana. Humanidade para todos, a crença no compartilhamento que conecta a humanidade. Ubuntu, uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Os africanos acreditam que quem vive a sua vida pautada nesse princípio, após morte, continua conectado com quem está em vida. Exemplos de Ubuntu. Um antropólogo que foi numa dessas tribos
provavelmente com uma metodologia um tanto extrativista, pelo exemplo que vou dar. Trabalhando com as crianças, no final do seu trabalho, ele comprou um cesto de doces, guloseimas, e botou debaixo de uma árvore e combinou com as crianças. Vocês ficam nessa posição. Quando eu gritar já, vocês correm para pegar a cesta de doces. Quem chegar primeiro, leva. Quando ele gritou, as crianças se deram as mãos e foram em direção da cesta. Chegando lá, distribuíram os doces entre si. Ele perguntou, mas por que vocês não seguiram minha orientação? Elas disseram, Ubuntu, tio, como é que um de nós seria feliz se todos os demais seriam infelizes? Ou seja, a cooperação acima da competição. Um outro exemplo, respeitar o isolamento, o distanciamento social, carrega em si o princípio Ubuntu. Ou seja, eu me cuido para cuidar de você. Você se cuida para cuidar de mim. Assim, todos nós nos cuidamos. Esse conceito, então, que impulsionou, motivou a nossa ação. Que ação é essa? Nós aderimos a uma campanha internacional proposta pela Unesco e tomamos conhecimento pela lista da Compós. Essa campanha teve 2 eixos. Primeiro, identificar produções sobre a Covid. Identificar, analisar a confiabilidade das fontes e o possível impacto social dessas produções. Então, nós criamos um instrumentozinho e analisamos 98 produções em todo o Brasil. O outro eixo era produção. Nós produzirmos em cima, a partir de um documento fornecido pela Unesco, que foi traduzido para 15 idiomas e mais a língua de sinais, né? Pautado em informações credíveis da OMC, da Unesco, da ONU e outras instituições científicas e médicas do mundo. Qual o público... Estou fechando. Tá bom. Qual o público foco desse mapeamento e dessas produções? Comunidades sem ou com baixo acesso à internet e com alto risco endêmico social. Qual o resultado? Então, quanto ao material existente, nós mapeamos e analisamos 98 produções audiovisuais. E quanto à produção, nós produzimos 3 spots e 7 podcasts sobre a temática prevenção, saúde mental, desigualdade, fake news e Covid para as crianças, todas relacionadas à pandemia. Público beneficiado, para fechar. Optamos fazer parceria com a Abraco, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, pela Abraco RS, e com a Associação de Rádios Comunitárias de Moçambique. Então, encaminhamos esse material para a Unesco, para a Abraco e para a Associação de Comunicação Comunitária de Moçambique. Dessa forma, procuramos participar do princípio e da filosofia Ubuntu. Nós somos porque todos são. Obrigada. Obrigada, Rosane. Podemos? Podemos. Bem, boa noite a todas e todos. Uma boa noite especial para o pessoal do PET Conexões Educomunicação da UFO, que tem a moçada nos acompanhando, a todas as pesquisadoras e pesquisadores. Bem, nós somos da Universidade Federal de Uberlândia e aqui nós não temos aulas, nem remotas, há uma discussão intensa sobre essa questão das aulas remotas, da educação à distância, a
o pessoal da graduação tem discutido, feito uma pesquisa com os alunos, com os professores e com os técnicos para ver a capacidade de cada um de poder se conectar remotamente para a gente manter minimamente um contato. Não são aulas, mas manter um vínculo com os estudantes para que eles não fiquem tão soltos e angustiados tanto quanto a gente, não é? Sobre a pós, a Vanessa pode falar melhor? Boa noite, eu sou Vanessa, agradeço pela oportunidade do diálogo, também cumprimento a todos. Esse na verdade, o que nós temos nesse contexto é um privilégio. Apesar de toda a situação de exceção, estar aqui, ter esse tempo de compartilhar é um privilégio. Cris vai falar depois um pouquinho mais sobre o projeto que nós nos organizamos aqui, mas eu vou tentar ser bem sintética também, porque o nosso tempo é curto. Mas, basicamente, na pós, eu estou como coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação, que é o PPGCE, da UFO. Como o nosso programa já tem uma característica, né, ele traz em si, já na sua proposta, o uso da tecnologia, nós temos seguido com bancas e as orientações de acordo com o cronograma normal. É um mestrado profissional, mas para nós tem sido um momento bastante difícil. Nossos alunos também estão muito inseguros, numa situação de incerteza, mas penso que nesse momento o mais importante é estarmos juntos, ainda que de maneira mediada tecnologicamente. Isso. A Diva também é nossa parceira nos projetos de educomunicativos, ela é coordenadora do PET, Conexões Educomunicação. O PET continua com as atividades remotas, tem sido uma exigência para que os alunos fiquem mobilizados nesse período. Então, na UFO, nós trabalhamos a educomunicação tanto no ensino, na graduação de jornalismo, quanto no mestrado profissional e também na extensão com PET, Conexões Educomunicação. No curso de jornalismo, basicamente, na graduação, a gente percebe que esse processo educomunicativo, o fazer educomunicativo no primeiro período, ele é assimilado pelos estudantes, inserido no processo de produção de notícias, nas práticas realizadas ao longo do curso. Portanto, o que a gente percebe é que a comunidade, os indivíduos, não são apenas fontes, mas são sujeitos com voz ativas. Eles participam como colaboradores, aprovam ou reprovam textos, imagens, etc. Então, para citar como exemplo, a produção de uma capa de uma revista, de um coletivo de mulheres pretas, elas bombaram uma capa de uma menina negra, mas com estereótipo mais de capa tipo capricho, não é? Então, esse coletivo pediu que fosse um desenho, eles encomendaram um desenho de 3 mulheres pretas, 3 tons de pele diferentes, 3 características diferentes de cabelo, de face, que representava, então, a diversidade das mulheres pretas, né? Não tem só um padrão, é uma pluralidade, não é? Então, com isso, o coletivo demonstra que não só, né, a comunidade não só participa, mas participa ativamente como colaboradores, né, auxiliando aos estudantes como melhor se representam num contexto jornalístico, né? Então, a gente entende que, dessa forma, a educomunicação da UFO, ela propõe, né, uma polifonia no jornalismo, né, a partir do momento que todos os sujeitos eles colaboram com a produção das notícias. É isso. Só para complementar aqui, o que nos sustenta, né, teoricamente, conceitualmente, partir do pressuposto de que, e aí esse é um tema central, né, é o tema inclusive desse ano da Intercom, que inclusive foi assim muito bem escolhido, né, um momento, nós estamos passando, estamos vivendo, experienciando esse momento, né, mas de que nós partimos do pressuposto de que a polifonia, ela faz parte desse processo, é algo que deve permear o processo comunicativo, educativo, e a alteridade, ela é aquilo que possibilita que o sujeito
nesse caso, os nossos alunos em contato com as comunidades ou com ONGs, que esses sujeitos efetivamente se enxerguem no mundo, porque a construção da sua identidade passa justamente pela concepção, por enxergar, por ver a alteridade do outro, né? Enxergar o outro, eu acho que aí é muito mais o sentido levinasiano, né? Do outro, aquele que eu vejo, aquele que eu sinto, aquele com quem eu me comprometo eticamente, ainda mais num momento como esse. E nesse sentido é importante também destacar uma das nossas bases, que é o filósofo austríaco Martin Buber, ou Buber, já ouvi as duas expressões, que teve uma influência grande no pensamento do Bakhtin, né, que também vai falar muito do dialogismo, mas, embora seja uma obra bastante antiga, publicada ainda na década de 20, mas traduzida no Brasil no final da década de 70, início de 80, que é o Eu e Tu, mas trabalhar justamente a concepção de que o outro, de que eu me vejo no outro, eu me espelho no outro e tenho condições de ser como o outro. Nesse sentido, acho que uma das nossas principais contribuições, acredito eu, seja justamente o fato de que não se trabalha mais, não partimos mais da perspectiva de dar voz ao outro, não é? Justamente porque a concepção de dar parte do princípio de que alguém detém algo e que, portanto, essa pessoa pode decidir ou não dar algo a outro alguém, que é alguém que não detém esse algo, né? Nós partimos do pressuposto de que a polifonia não parte desse princípio de dar voz, mas é uma ideia de que, tão pouco de que você tem também uma univocidade, né? Você não tem todas as vozes com o mesmo discurso, muito pelo contrário, o que nós queremos e o que nós lutamos para ter são vozes diferentes, construindo discursos diferentes em direções axiológicas que sejam diferentes, justamente para que a gente consiga enxergar esse outro, né? Esse processo que ocorre no entre, nos vãos desse processo. Eu não quero dizer que esse processo seja desprovido, por exemplo, de choques, de atritos, né? Não é o que acontece. Muitas vezes nós temos choques. A Cristiane, infelizmente a Diva que não está aqui, sabem, vivenciam isso na graduação muito mais do que eu. Eu encontro os alunos da graduação já no final e agora o meu contato tem sido muito mais intenso com os alunos da pós. Mas o que nós percebemos é que nem por isso, nem por ser algo que causa choque, deve ser algo que prescinde de busca, deve ser algo que a gente deva parar de buscar ou de perseguir. Muito pelo contrário. Isso nós construímos no exercício diário, nós construímos no processo, no entre, no durante, no ir ao encontro do outro e enxergar o outro, ainda que seja mediado tecnologicamente como nós estamos aqui, mas ceder o meu tempo para o outro, enxergar o outro e, como diria Levinas, acolher o outro dentro de mim. Acho que basicamente é isso. Obrigada, Vanessa, Cristiane. Vou passar para o Sérgio. Boa noite a todos e todas. Agradecer também o convite para estar participando desse encontro virtual e acentuar a importância desse encontro, como já foi falado aqui, né? Eu vou falar do ponto de vista de um professor do Instituto Federal, que atende, obviamente, né, desde o ensino médio até a pós-graduação, mas que tem um público aqui no Rio de Janeiro muito mais centrado no ensino médio, né? E desse ponto de vista, nosso calendário ele acabou de ser suspenso até o dia 30 mais uma vez, né? A reitoria tem se colocado contrária a qualquer tipo de ação remota, porque entende que, de fato, além da dificuldade de acesso, que é a mais comentada, existem outras dificuldades também que dizem respeito às próprias dinâmicas dos lares, a questão do gênero, né? Quer dizer, até professoras mães, inclusive, né, teriam muita dificuldade de estar fazendo, né, aula remota, mesmo que as condições fossem as ideais. Enfim, há uma série de condições que não são simples para serem discutidas, que vão muito além da questão do simples acesso, né, do ter o celular e ter a conexão. Então, a reitoria tem mantido esse entendimento e tem renovado a cada 15 dias, né? Hoje saiu mais uma determinação que nós vamos ficar mais 15 dias. E a Covid veio
na verdade, acentuaram um processo que é um processo de precarização do trabalho, que não começou agora, mas que se acentuou bastante nos últimos anos, né? E a Covid acabou abrindo aí uma possibilidade desse discurso um pouco mais neoliberal, que encara a educação como um simples negócio, de agora apresentar mais uma vez, né, de maneira bastante contundente, a questão do ensino remoto como a solução para todos os problemas, né? Então, a escola está um pouco, embora a instituição tenha se mantido firme, né, no não oferecimento de qualquer tentativa, né, de aula remota, ao mesmo tempo há uma demanda por parte dos pais, achando que isso tem que ser feito. E a gente, por enquanto, está lidando com isso e a reitoria tem se colocado dessa forma. De qualquer maneira, o que a gente tem visto aqui é que, né, analisando um pouco até como a Covid acabou impactando a escola, a gente vê que, num primeiro momento, os próprios alunos demandaram aulas dos seus professores, né? E aí o relato que eu tenho dos professores que se mostraram, né, interessados em ter esse contato com os alunos, é que esse contato, ainda com os alunos que se mostraram interessados, ele foi bastante reduzido, né? Outros relatos também sobre, né, os alunos da escola particular nos mostram que esse estudo, né, está sendo feito, mas ao que parece sem grande eficácia, né? E isso é interessante para nós no campo da comunicação, da educação da comunicação, porque mostra que, pelo menos em certas etapas do ensino, né, eu diria pelo menos até o ensino médio, qualquer perspectiva, né, de um ensino que seja totalmente remoto é bastante complicado, né? Porque, na verdade, os jovens, né, e as crianças precisam dessa interação, né? Eu não quero relegar aqui a questão do virtual, ela é importantíssima, ela tem sido de alguma forma incorporada, mas eu acho que uma reflexão que a Covid trouxe para a gente é exatamente como que a gente tem que trabalhar na fusão, né, dessas duas questões. Nenhuma coisa e outra, mas como fazer para que as duas coisas contribuam para que a educação seja uma educação, de fato, de qualidade, né? Depois dessa dificuldade inicial, como as aulas e o calendário estão suspensos, a maioria dos professores entendeu que não poderia dar aula mesmo pela demanda dos alunos. E aí alguns professores, entendendo que esse contato com os alunos era importante, buscaram alguns caminhos, né, que variaram bastante, desde ações que foram ações individuais, né, até ações que são coletivas na montagem de projetos que não eram aula, né, não tem esse nome de aula, mas que eram encontros variados, né? Tem professores que encontram com as turmas, quando eu falo as turmas aqui, né, alguns alunos da turma que se interessam em participar para discutir um filme, para falar sobre um documentário, né? Mas mesmo assim um número muito reduzido, né, os alunos que têm participado desses encontros. E eu tenho participado, né, de uma iniciativa que é multidisciplinar, que reúne professores de várias disciplinas. Nós montamos um canal, nós fizemos na sexta-feira a nossa 5ª transmissão, né, que já foi inclusive um motivo de comemoração, nós estamos há 1 mês no ar. O título bastante significativo é No Pandemônio. Então nós temos lá no nosso canal No Pandemônio, né, e transmitimos às sextas-feiras pelo Facebook, né, mais ou menos de 1 hora e meia. Fizemos a primeira transmissão discutindo o livro do Camus, A Peste, disponibilizamos o livro para os alunos, né? Fizemos perguntas, temos um Instagram e a gente vai tentando mobilizar os alunos pelo Instagram, fazendo questões, colocando algumas coisas, né, que eles podem olhar. Depois do Camus, discutimos o texto do Krenak, O Amanhã Não Está à Venda. A seguinte foi sobre a questão da pandemia da AIDS, né, que também é uma questão ainda hoje bastante premente. Nós trouxemos aí pela primeira vez um convidado. E na quarta nós fizemos aquilo que nós gostaríamos de ter feito desde o início, que o projeto ele nasce na perspectiva de trazer o nosso aluno conosco, né? Então, a partir da quarta live a gente conseguiu fazer isso, na quarta e na quinta, que é ter sempre na montagem das lives alunos que participam tanto da produção, né, daquilo que vai ser colocado no ar, como também estão presentes durante a transmissão e são também meio que apresentadores, fazem perguntas, né, o que tem sido uma experiência bastante interessante. Nós fizemos a quarta live, foi sobre desaceleração da economia, já foi uma live montada pelos alunos, junto com a professora, eles assumiram o protagonismo dessa live, e a última live, que foi na sexta-feira, o tema foi a questão da negritude em função, né, nós vamos comemorar 1 mês, inclusive, mas em função do que aconteceu, a gente mudou rapidamente
justamente para discutir um pouco a questão racial no Brasil. Trouxemos 3 convidados e também os alunos participaram ativamente, né? Quando eu falo os alunos, a gente abre para os alunos, né? Quem quer participar se inscreve e aí eles participam com a gente de toda a estruturação das lives, né? E tem sido uma experiência bastante interessante, porque é uma experiência que está calcada exatamente na construção coletiva, né? A gente entende que não dá para a gente ficar batendo cabeça sozinho, mas que, na verdade, quando a gente agrega pessoas diferentes, inclusive de diferentes áreas, a gente, de fato, né, consegue atuar de maneira muito mais potente. E trazendo os alunos, como foi dito aqui agora, né, se fala muito do jovem, né, o jovem como protagonista, né, temos um discurso muito bonito no Brasil sobre o protagonismo juvenil, mas discurso que raramente é colocado em prática, né? Não é à toa quando você faz qualquer pesquisa com jovens em escola, né, a receptividade ela é enorme. Por quê? Porque o jovem ele não é demandado a falar de si na escola. Muito pelo contrário, ele é, na verdade, estimulado a deixar tudo aquilo que caracteriza sua identidade fora da escola, porque aquilo não interessa a escola, né? Então, isso é uma oportunidade nesse projeto, uma pequena gotinha, para a gente poder, de fato, exercer essa ideia de que o jovem ele é protagonista, sim, e tem capacidade. E, por estar no Instituto, né, nós temos um grupo de alunos que realmente são espetaculares, né? Hoje eu comentava aqui, a gente tem um movimento social produzindo hoje muito conhecimento, né, em certas áreas, e são alunos que estão aí no movimento e também têm grande conhecimento e podem nos auxiliar. Então, isso por um lado. E para terminar, eu também tinha uma pesquisa que eu estava fazendo antes da pandemia, que era sobre a questão entre os alunos da escola, um pouco sobre como eles se usavam e quais eram as plataformas digitais que eles usavam para acessar esses conteúdos escolares, né? E por que acessavam. E agora a gente acabou tendo uma oportunidade também para, né, eu comentava até um pouco mais cedo, que a gente conseguiu terminar hoje um instrumento de coleta que a gente vai aplicar amanhã via internet, que é um pouco para verificar como é que está agora, né, durante a pandemia, esses alunos, né, se eles acessavam antes a plataforma, se acessam agora, se estão mantendo contato com os professores, como é que está o ambiente familiar, o que tem impactado mais, se tem celular, se acessa por celular, como é que mantém contato com o professor, se não mantém. Então também vai ser uma oportunidade um pouco para a gente mapear, né, entre os alunos da nossa escola, como é que a epidemia tem sido vivenciada, tanto do ponto de vista pessoal, como também do ponto de vista escolar. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Eu vou passar para a Rita e, na sequência, já para o Cláudio. Boa noite. Fico muito feliz de ver tanta gente querida junta e saber que estão todos bem nesse momento tão desafiador para a gente. Rita Argolo, eu falo da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, em Ilhéus, no interior da Bahia, falo aqui do Nordeste. Eu parabenizo essa ideia do GP de trazer esse panorama do que está acontecendo nesses diversos Brasis que a gente habita. E eu vou seguir um pouco na fala de Sérgio, tentando trazer parcialmente um relato pessoal de como eu estou vivenciando como professora esse período de, talvez, inicial de pandemia. Por que eu digo talvez inicial? Porque a gente tem passado constantemente por desdobramentos. A situação do Brasil, ela é uma situação ímpar diante desse panorama mundial. Então, a gente vive aqui uma crise sanitária, uma crise econômica que já existia e que foi novamente impactada por essa crise sanitária, e vivemos também uma crise política que impacta nas outras duas anteriores. Então, assim, é uma situação de completa instabilidade, e isso nos afeta. Essa situação de instabilidade que vivemos, provocada pela pandemia, já nos aproxima de uma ideia, de uma noção de finitude mais concreta, e isso nos desestabiliza. E, nesse sentido específico que a gente vive no país, com todas essas crises misturadas, né, de repente nas nossas vidas, a instabilidade se instaura de maneira mais forte, acredito. Então, no primeiro momento, nós entramos em isolamento social pela universidade a partir de 20 de março, o último dia de trabalho presencial foi 20 de março. Eu digo trabalho presencial porque esse trabalho foi para o corpo técnico administrativo, porque os professores estavam em período de recesso. A gente estava para começar 2020.1, porque a gente vinha de um período de greve. E terminamos 2019 esse ano. O adiamento ocorreu
E a gente, num primeiro momento, houve um choque, porque há o impacto de toda essa mudança nas nossas vidas particulares e nas nossas rotinas de trabalho também. Eu atuo também na editora. Como a editora é administrativo, a gente continua trabalhando diariamente. As equipes levaram os materiais para casa, todo o administrativo, PROAD, PROGRADE, todas as instâncias administrativas, elas continuam funcionando. Mas as aulas, elas estão suspensas ainda. E essa suspensão ela tem sido renovada a cada mês, por mais 30 dias. A gente encerra o próximo período agora, acho que por volta do dia 20. A região onde nós estamos, onde a universidade está inserida, é uma das mais afetadas na Bahia. Essa região a universidade fica situada em Ilhéus, mas é entre Ilhéus e Itabuna, e ela atende a diversos municípios aqui da região, fora estudante de fora, porque hoje com o Enem ficou muito mais fácil essa tramitação. Então, a gente não tem previsão de retorno. Hoje a universidade está fazendo um estudo com o corpo técnico administrativo, com os professores e com os estudantes, para ver a viabilidade de algum possível retorno remoto. Físico, a gente não sabe como é que vai ser. Na verdade, a gente tem medo, essa é a palavra, de como é que vai ocorrer esse retorno presencial às atividades. Como eu disse, no primeiro momento a gente passou por um estado de choque, de rever, né, dessa proximidade com a finitude, rever as nossas relações, do isolamento, de ter os nossos movimentos cerceados por uma razão necessária, mas que nos amedronta. No segundo momento, nós partimos para a ação, mesmo sem determinação institucional de agir, nós resolvemos, como professores, retomar algumas atividades. Então, retomamos o projeto de extensão, do qual faço parte, junto com duas professoras, a professora Betânia e a professora Verbena, e pensamos por que retomar esse projeto de extensão. Primeiro, porque nós entendemos a pesquisa atrelada ao ensino e à extensão. E esse projeto, ele trabalha com escola pública de ensino médio. E a gente precisava dar um apoio a esses estudantes, porque eles estão na iminência de fazer um Enem que ninguém sabe como é que vai ser. Foi muito difícil conseguir o contato, reunir o grupo. Nós fizemos diversas tentativas, conseguimos que essas pessoas fossem agregadas, até para saber como é que está a conectividade delas, como é que está o interesse dela, qual é a demanda da escola, dos professores e dos estudantes, que dispositivos eles têm, que qualidade de acesso à internet eles têm. Hoje de tarde houve uma reunião do grupo de professores dessa escola que resolveu abrir espaço para a gente trabalhar. Então a gente está nesse processo de construção conjunta com eles. Na perspectiva do curso de comunicação social, do qual eu faço parte, eu sou professora da disciplina Oficina de Telejornalismo, nós partimos para a realização de eventos online. Então, eventos que discutem essa interface da comunicação com o contexto da pandemia. Desde o que é a pandemia historicamente, a gente teve a presença do ex-ministro que discutiu esse assunto, que teve assim, uma relevância bastante importante. E os próximos temas, eles envolvem desde fake news até controle social, enfim, diversos temas correlatos à pandemia. O que é que nós pensamos nesse momento? Que é muito difícil. Hoje de tarde nós tivemos reunião diária, eu sou da área de imagem. O que é que a gente entende? Que é muito difícil qualquer espécie de iniciativa, que nós fomos de fato desestabilizados, que é uma situação completamente nova, que nós não sabemos onde vamos parar, né? O que nos vai acontecer? Essa talvez seja a pergunta de $1 milhão. O que será do amanhã? Nós não sabemos. E isso impacta nas nossas rotinas produtivas. Nós entendemos que é preciso realizar atividades, mas também não podemos nos violentar, porque também estamos sofrendo os desdobramentos dessa instabilidade. Nós entendemos também que este é um momento, independente do retorno às aulas, de modo remoto ou não, é o momento de revermos as nossas metodologias. Então, o compromisso foi que cada docente dessa área, e esse movimento que ele sai da área de imagem, porque foi uma iniciativa da coordenadora da área, ele se expande pelo colegiado do curso, e a gente que espera que ele se expanda pela universidade. É um momento da gente rever as nossas práticas e as nossas metodologias.
Por que a minha área, a minha disciplina, ela precisa ser trabalhada assim durante todos os semestres? Por que esse momento é tão assustador para a gente? Então, esse é o nosso compromisso nesse momento, de rever as nossas práticas e de entender que a solidariedade talvez seja uma das palavras-chave nesse momento. Solidariedade com o corpo de colegas, porque uns são mais impactados do que o outro, todos são impactados, eu acredito. Uns antes, uns durante, outros depois, possivelmente, mas nenhum de nós, eu acho que nenhum ser humano passará por esse período ileso, sem rever as suas práticas, sem rever os seus processos, sem ter a sua saúde emocional de algum modo abalada. A grande sacada talvez seja como eu posso ser menos isso pode ser menos dolorido, menos sofrido, porque sofrido ele já está sendo, assim. Então, é nesse sentido que a gente pensa que ter retomado o contato com os estudantes trouxe para eles alguma dinâmica. O momento em que eles estavam sozinhos, eles acabavam se sentindo isolados de um processo. Então, hoje eles estão produzindo, já estão criando podcasts para discutir temas relacionados ao Enem, assim, esses podcasts visam atender a esses estudantes da educação básica pública, já estão produzindo materiais e já estão ajudando a gente na criação da metodologia para realizar essa série de ações mais direta com os estudantes da educação básica. Nesse sentido, a gente tem visto que tem sido muito positivo. Por outro lado, a avaliação que fizemos quando criamos esse evento maior, que é transmitido pelo YouTube da TV UESC, que é a televisão universitária, a gente também se sentiu desafiado a pensar eventos que nós nunca tínhamos feito, embora fosse um curso de comunicação, nós nunca tínhamos feito um curso com transmissão, um evento com transmissão online, assim, pensado para ser transmitido somente de maneira online. Já fizemos um evento presencial que foi transmitido também online, mas a gente nunca tinha pensado. Então, assim, o que nós entendemos é que esse momento é desafiador, desestabiliza e que a gente sofre. Tem dia que a gente está péssimo, tem dia que a gente está melhor, mas que é fundamental que a gente reveja as nossas práticas, independente de como elas acontecerão, que suporte nós teremos, mas como profissionais da educação, dessa interface comunicação e educação, é fundamental que a gente vivencie de modos com maior afinco esse processo, repensando as nossas práticas e os nossos processos produtivos, alertando para o que Sérgio falou, sem achar que a gente vai ser, sem permitir que a gente seja oprimido por esse processo. Rita, obrigada. Passar para o Cláudio. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar reencontrá-los assim, nesse espaço desterritorializado da comunicação. É interessante isso, né? Em nome de Rose e Ana, eu cumprimento a todos do grupo. Em nome da direção da Executiva Nacional da Intercom, da representação da nossa instituição, eu cumprimento a toda a diretoria por essa iniciativa, essa cátedra da Intercom, interessantíssima essa proposta, e vem no momento em que a gente precisa, sim, usar da polifonia para fazer com que as nossas vozes cheguem e que outras vozes sejam ouvidas, como foi bem colocado pelos colegas antes. Bom, meu nome é Cláudio Messias, sou professor aqui na Universidade Federal de Campina Grande, estou coordenador do bacharelado em Educomunicação, Comunicação Social com linha de formação em Educomunicação. Também sou membro aqui da Câmara Superior de Ensino e amargo também, como os relatos anteriores, essa experiência triste, primeiro pela pandemia, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma observação que é importante, que é a observação de que nós estamos aqui todos trabalhando, isso aqui é um espaço de trabalho, sentindo o cheiro da morte. Né? Nós estamos vendo uma pandemia nunca antes vista, não é? Nessa magnitude não, pelo menos nos últimos 50 anos nós não tivemos nada parecido com isso, por mais que falem que na década de 70 tivemos uma epidemia de meningite no Brasil, que levou a situações análogas de omissão do Estado, mas não, parecido com isso, muito, muito distante de ter algo parecido. Então, aqui na UFCG, estamos com as aulas suspensas desde o dia 17 de março. O reitor, semana passada, comunicou que a suspensão vai até o dia 12 de julho. Não é uma observação que eu preciso fazer aqui, como coordenador
que sou e estou do Intercom Nordeste deste ano. O evento foi, acho que é do conhecimento de todos, né? Os congressos regionais foram transferidos para o mês de outubro e para um evento online no mês de outubro, envolvendo as 5 regionais. Mas nós tivemos uma posição aqui da UFCG, já que a Intercom assim propôs, a Intercom Nordeste vai ser realizada aqui em Campina Grande, né? Pelo menos essa foi a abertura que a Intercom nos deu e essa é a posição da UFCG. Né? Nós realizaremos a Intercom Nordeste aqui em junho do ano que vem, o que a gente chama de maior Intercom Nordeste do mundo. Mas, em se tratando de pandemia, de polifonia, de alteridade, a gente está falando aqui de múltiplas vozes. Acho que o professor Ismar, que está aqui, meu orientador de mestrado e doutorado, professor Citelli, que eu imagino que esteja ouvindo, porque eu não vejo a imagem dele aqui. Mas eu queria fazer uma observação dentro desse contexto que a gente está falando aqui, para voltar um pouquinho no passado e pensar nos anos 60, quando a gente cita Paulo Freire, já foi pelo menos uma vez citado aqui. Hoje a gente consegue ter dimensão, quando a gente reflete sobre a figura do Estado, desse Estado opressor ao qual nós estamos submetidos no tempo presente, a gente consegue ter uma dimensão hoje. Essa é uma provocação que eu queria fazer para o grupo, já deixar isso aberto para Ismar e Citelli depois. Nós temos uma vivência de presença de Estado hoje que é muito similar, pelo menos dá para a gente mensurar o que Paulo Freire vivenciou ali nos anos 60. Nós temos outros autores na América Latina, né? O Luiz Camilo Beltrán, nós temos o próprio Mário Kaplun, enfim. Quando pensou sobre a educação popular na perspectiva de Paulo Freire, ele pensava sobre o Estado opressor. E hoje nós experimentamos o Estado opressor. A diferença é que, naqueles anos 60 e 70, nós tínhamos um regime ditatorial declarado, formalizado. Né? E hoje nós temos um regime democrático travestido de um regime autoritário, ou um regime autoritário travestido de regime democrático. Então, nessa perspectiva, eu no meu mestrado, no meu doutorado, eu critiquei muito a figura do Estado, né? O Estado como parte da hegemonia, essa hegemonia que eu entendo como plena, sendo Estado, Igreja e Mercado, 3 partes que eu não considero indissociáveis, são 3 partes de uma hegemonia comum. Se nos anos 60 nós tivemos Paulo Freire nessa perspectiva que eu falo, nos anos 80 nós já tivemos as práticas de inter-relação comunicação, como o próprio Cassete Fórum de Mário Kaplun, e por aí avança. Né? Nos anos 90 nós tínhamos a pesquisa que Ismar, Citelli, Bacega desenvolvem na Escola de Comunicações e Artes, já observando esse fenômeno. No ano 2000, nós já temos uma outra figura de Estado, né? Nós temos um Estado neoliberal brasileiro, um Estado-nação, neoliberal, de abertura econômica, globalização, né? O sucateamento e a venda do patrimônio público para o capital, principalmente o capital internacional. E na primeira década dos anos de 2000, a gente vivencia investimentos fortes em educação, investimentos em políticas sociais que combatem a exclusão, e investimentos públicos, inclusive, que parte de nós aqui, que tem cada um o seu local de fala numa região do país, de estruturação das universidades públicas como nós conhecemos hoje, principalmente as universidades federais. Né? Então, são 3 modos de encarar o Estado totalmente diferentes. Né? Ou seja, o modo com que nós nos relacionamos com o Estado nos faz fazer recortes na fatia de tempo com as suas especificidades. Por que eu digo isso? Porque a gente vive sob um Estado opressor, e a provocação que eu faço, 10 anos atrás, na Intercom, nós começávamos a discutir, pelo menos, regulação da mídia, não é? Já se falava em controle de acesso aos conteúdos, a produção de conteúdos na internet, mas principalmente o marco regulatório. Isso foi muito discutido e pensava-se que isso seria um processo democrático. Aí eu faço a pergunta, se tivéssemos avançado naquela perspectiva, como é que nós estaríamos hoje com o Estado controlando aquilo que nós concebíamos como possivelmente democrático 10 anos atrás? A inter-relação comunicação e educação, ela tem muito que avançar. Né? Hoje eu discutia isso com o orientando meu daqui da UFCG, de trabalho de conclusão de curso, e discutimos, ele trabalha com a epistemologia da comunicação, e nós discutimos exatamente isso. Não é? A educomunicação é uma área do conhecimento que ainda está dando seus passos, estamos construindo as nossas
reflexões, principalmente epistemológicas, mas estamos avançando enquanto área do conhecimento. E quando a gente faz uma análise sobre a presença do Estado, né, as produções de conteúdo, a inter-relação comunicação e educação, a mediação tecnológica no ensino, até que ponto nós contemplamos a exclusão, as diferenças, já que a gente está falando aqui de alteridade. Eu vou citar, só para encerrar, eu já estou com 7 minutos de fala, o que a UFG está propondo. Daqui a pouco, às 8 horas, eu faço uma live com os alunos do meu curso, junto com o coordenador, que divide a coordenação comigo, o professor Emi. Vamos atender os nossos alunos de comunicação, porque a UFCG, aqui em Campina Grande, está com uma minuta de resolução que adota o denominado regime acadêmico excepcional. E nesse excepcional estão atividades de ensino remoto. Olha como nós ficamos numa situação complicada quando a gente faz uma reflexão do ponto do local de fala da educomunicação. Nós criticamos que eu tenho um aluno que não vai participar dessa live, nós temos muitos estudantes de comunicação que não estão assistindo a essa fala nossa agora aqui, nesse momento, porque simplesmente não têm acesso. Estão em situação de exclusão tecnológica. Não é? Então, a nossa crítica é essa. Se um não pode, ninguém faz. Não é? Isso é um pressuposto interessante. Mas como é que eu vou fazer, se eu estou trabalhando estatisticamente, a UFCG nos apresenta um questionário feito com os alunos, que 70% a 80% dos alunos têm acesso à tecnologia. 20%, 25% não têm. Esses 25% têm que ser pensados. Tem. Mas quando a gente não adota políticas alternativas, emergenciais, para contemplar o alunado, com esse pressuposto de que você não pode praticar exclusão, eu não estou também praticando exclusão quando eu não adoto políticas emergenciais para contemplar quem tem acesso à tecnologia. É uma situação muito complicada. Não é? Nós somos 76 coordenadores de curso, eu já estou encerrando, viu, Rosa? Nós somos 76 coordenadores de curso aqui. Né? Parte considerável é contra. Nosso curso é contra essa minuta da forma como está. Mas quando você faz a seguinte pergunta, mas qual que é a alternativa que nós temos e nós damos para isso tudo? É difícil conceber. Então, essa é a provocação que eu faço e parabenizo a todos e todas. Estou vendo cada rostinho aqui e com saudade de cada um de vocês e cada uma de vocês. Obrigada, Cláudio. Vou passar agora para a última reflexão, antes dos nossos convidados especiais, professor Ismar, professor Adilson, que é do Will. Will, por favor. Você está sem microfone. Isso. Cumprimento a todas e a todas, agradeço a Intercom em nome da professora Rose, da professora Ana Luísa, e gostaria de fazer aqui um cumprimento especial ao professor Ismar, professor Citelli, professora Eliana, que antecedeu aí na coordenação do grupo. Eu sou o Will Montenegro, falo de Belém, capital do estado do Pará, região norte, região essa que congrega cerca de mais de 17 milhões de habitantes, e a gente tem aí uma expressividade de uma região peculiar que é a Amazônia, com toda a sua diversidade étnica, social, cultural, política e econômica. Então, acho interessante da gente trazer aqui a contribuição do grupo em 3 eixos que eu considero importantes para destacar aqui na minha fala, que seria planejamento, tecnologia e conectividade nessa interseção, nessa interface entre comunicação e educação. A minha fala ela é mais direcionada a partir da minha experiência na área da iniciativa privada, em cargos de gestão de coordenação, da docência e da pesquisa. Eu atualmente sou docente e pesquisador de 3 instituições de ensino. Essa também é 3 instituições de ensino privadas, então isso também aqui é uma realidade um pouco característica da região, esse caminhar por várias instituições ao mesmo tempo, para poder você desenvolver atividade profissional. Faço meu doutoramento numa universidade privada daqui. Então, no sentido da iniciativa privada, tão logo as aulas foram suspensas, em meados da primeira quinzena de março, rapidamente as instituições privadas elas adotaram plataformas e meios tecnológicos de tentar suprir isso das mais diversas operadoras que a gente possa imaginar. Então, em termos de uma semana, por exemplo, nós conseguimos dar andamento às aulas remotas, conforme a portaria ministerial, ao mesmo tempo, de forma concomitante, uma espécie de um breve treinamento com a área docente
e também com os alunos, que de alguma forma já visualizavam que esse caminho ia ser direcionado. Na área pública, na universidade pública, principalmente aqui da região, as aulas foram suspensas e continuam suspensas até hoje, ainda não há uma previsão de um retorno desse contexto. Então, a gente tem aqui situações ocorrendo de formas diferenciadas em cada uma, né? Na rede básica, por exemplo, o governo do estado suspendeu as aulas, teve um direcionamento do Conselho de Educação do Estado para um retorno em julho, mas isso ainda não vai ocorrer. Então, perpassou um pouco por essa questão. A tecnologia foi um ponto que a gente precisa considerar em termos dentro desse processo, porque, de fato, esse aparato tecnológico informacional ele vai assumir ali uma preponderância dentro desse momento, só que a tecnologia, às vezes, ela não é abrangente para todas e aí esbarra numa questão de conectividade, principalmente aqui na região. Capital do estado do Pará, Belém, ela é uma capital formada por uma área continental e por 39 ilhas. Ilhas que ficam afastadas aqui por rios, que são coisas de 10, às vezes 15 minutos para chegar numa ilha que a gente chama aqui em frente a Belém. Mas são ilhas que têm dificuldades de acesso de eletricidade, dificuldades de conexão e ainda sofrem com falta de saneamento. Nessas ilhas existem unidades escolares, isso eu estou retratando especificamente casos da unidade básica, né, do ensino da rede básica, mas são ainda jovens, crianças, adolescentes que precisam, por exemplo, de lancha, de transporte fluvial para chegar até a área continental. E essas unidades hoje, elas contam com aquele formato tradicional de escola, do quadro, dos cartazes, né, daquele ecossistema comunicacional de forma ainda bem, se eu posso dizer, tradicional e que não tem conexão com a internet. Já no ensino superior, a gente tem um outro aspecto, temos alunos, temos conectividade, temos tecnologia, mas, porém, o acesso ele é limitado. Então, no desenrolar das nossas aulas, a gente consegue visualizar, por exemplo, no dia da aula do professor X, eu vou para a casa do amigo, ou então eu pego o Wi-Fi emprestado para poder tentar assistir a aula. E a gente, de alguma forma, está usando também outros softwares, outros programas para poder o quê? Além da aula ao vivo, a gente grava essa aula e disponibiliza numa plataforma que foi dada. Então, são realidades muito diferenciadas em cada situação. Por exemplo, a região metropolitana de Belém, Belém tem uma média de 1,5 milhão de habitantes, 2,5 milhões, a região metropolitana chega a 2,5 milhões, 3 milhões. O município, que fica a cerca de 50 quilômetros daqui, tem uma operadora de telefonia que tem uma melhor conectividade do que as demais. E isso a gente está falando de uma região metropolitana. Se a gente for comparar, por exemplo, com uma região metropolitana de São Paulo, às vezes isso chega a ficar até inimaginável. Então, na Amazônia, na região norte, nós temos peculiaridades, e aqui não é a intenção de elencar o que seria melhor ou pior, mas a gente tem peculiaridades que a gente enfrenta isso de uma forma rotineira, de uma forma constante nesse nosso dia a dia, dentro das nossas práticas. Então, a conectividade para a gente aqui, ela passa por esses aspectos, que eu posso dizer até díspares, e ainda nós temos que considerar que na região da Amazônia, nessa região norte, nós temos povos tradicionais, povos quilombolas, povos que moram às beiras dos rios, são os povos intitulados ribeirinhos, nós temos povos indígenas, então tem a educação especial como um todo, e aí já olhando um pouco para a questão básica, que também, de alguma forma, ela está impactada com isso, ela está paralisada com isso, em função de que precisamos desses olhares específicos para essa região que congrega e reúne essa diversidade étnica e social. Então, a minha fala é no sentido de levantar esses pontos de uma região que ela integra esse Brasil, mas integra com a necessidade de um olhar diferenciado em função de todo o seu contexto geopolítico e econômico que essa área, que essa região acaba demandando, e ainda observando aspectos que são interessantes para ver até mesmo, por exemplo, a falta do próprio computador dentro de casa, isso daí é um entrave, né? Teve uma pesquisa que nós conduzimos há um tempo atrás, já tem uns anos, né, da apreensão que o aluno, por exemplo, de uma rede básica do ensino fundamental, ele tinha do computador dele na escola e do computador dele em casa. Então, o computador da escola, que teriam programas específicos para a área educacional,
ele era visto como outro tipo de computador diferenciado de um computador que se tinha em casa, porque o de casa ele jogava, era entretenimento, era mais lúdico. Então, a gente consegue observar essas situações que são pontos que necessitam de certa análise. E aí a provocação, ou até mesmo a ponderação que eu faço é como que nesse momento da pandemia, em que a gente precisa, de alguma forma, se reinventar dentro desse processo, até porque a tecnologia e a conectividade ela é comum a nós, mas não quer dizer que haja um domínio total sobre isso. Como que essa tecnologia, essa conectividade, eles assumem papéis, assumem esses espaços comunicacionais de educação e ainda, como é que eu vou conseguir, entre esses espaços, enquanto esse ecossistema que vai ser sustentado neste momento, nessa circunstância, com a tecnologia e com a conectividade, como é que eu vou promover práticas educacionais dentro desse aspecto, já que, às vezes, a gente tem um ou outro parâmetro que acaba ficando falho diante desse processo. Então, é um processo de reinvenção não só para a gente, é um processo, sobretudo, de alteridade que nós temos que ter e também acho que a recíproca também é verdadeira nesse sentido, porque é um ato experiencial novo, mas é um ato experiencial que, de alguma forma, pela iniciativa privada, pelas instituições privadas, está caminhando e para uma finalização de um semestre, seja ele 30 de junho ou no meados de julho, mas que por uma outra ala, a rede básica está parada na maioria do país e ainda a rede de instituições públicas também está parada, está tentando de alguma forma conduzir isso e ainda parece que não há atos comuns, né? São atos de departamentos, de cursos, de docentes, de colegiados que estão tentando dar um prosseguimento para os seus conteúdos programáticos para ver de que forma consegue caminhar em função de que não há uma sinalização dentro desse contexto. Então, no mais, é agradecer à Intercom, ao GP, a possibilidade de levantar esses pontos, essas arestas, principalmente de uma região que necessita de um olhar diferenciado, mas que é uma região que contribui, tem condições de falar dela própria, no caso, falar da própria Amazônia, e ainda contribuir para esse debate nacional entre comunicação, nessa interface comunicação e educação. Obrigada, Will. São tantas experiências, tantas coisas interessantes, reflexões importantes que vocês todos trouxeram. Quero agradecer. E como o nosso tempo já está super apertado, já vou passar a palavra para o professor Adilson, que está aqui com a gente, está sem a imagem. O professor Adilson é nossa referência, dispensaria apresentações, mas ele é da ECA USP, professor doutor, referência para a gente em várias, comunicação, linguagem, educação, e está com o senhor a palavra, professor. Professor Adilson. Ana, tem notícias do professor Adilson? Professor Adilson. Estava aqui, eu acho que ele está com o microfone fechado. Ele abriu o microfone, mas... Já abriu. 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 Não sei. Deixou abrir. Não, então, enquanto você tenta o contato com o professor Adilson, eu já vou passar para o professor Ismar, que está aqui a postos, ouviu atento todas essas experiências, professor, que riqueza que temos aqui, hein? E desafio de todos os tamanhos. Pois é, Rose. Foi muito interessante a metodologia adotada, no sentido de termos essa visão que veio dos 4 cantos do Brasil. E na verdade, eu estava assim, um pouco angustiado, né? O que falar para pessoas que têm tanta experiência nas suas regiões, que têm conhecimento de causa. Não existiria uma palavra universal para se dizer, nem soluções definitivas para se apresentar.
E, no caso, as falas de cada um, na verdade, é que se constitui numa malha, se constitui numa rede de informações que me facilitam, no caso, tecer algumas considerações. Inicialmente, eu quero me ater ao fato de que todos os colegas manifestaram uma profunda preocupação com os processos e metodologias de trabalho que foram quebradas de repente. E todos nós estamos, nesse momento, sendo solicitados a rever nossos processos. Na verdade, a pandemia nos permitiu descobrir isso. Ela em si já nos causa terríveis problemas de conexão e nós estamos com dificuldade de dar continuidade ao que fazíamos antes e estamos pensando agora que precisamos reformar, revolucionar, rever tudo o que fazíamos. No caso, a pandemia nos trouxe uma questão: como repensar nossos processos educativos. E quando isso é colocado, naturalmente existe uma questão das tecnologias que foram levantadas por vários dos colegas e finalmente, a última fala foi exatamente sobre essa questão da conectividade e acessibilidade. Porém, boa parte das falas dos colegas foram sobre as pessoas, foram sobre a cultura de relacionamento e o papel do estudante nos processos de aprendizagem em que eles se envolveram. Vários dos colegas vão buscar, ou na África, né, um exemplo que a Rosane nos trouxe, ou vão buscar nas relações que estão aqui dentro do nosso espaço, como os colegas de Uberlândia nos levantaram, apontando para a necessidade de nós readequarmos as nossas relações com os nossos públicos e algo que foi dito com clareza aqui, né, um colega da Bahia, dizendo que é importante, é essencial que esses jovens falem, e eles produzam, e eles se comuniquem. Nós estamos aqui diante de um elemento fundamental, a relação comunicação-educação. Claro que nos preocupamos com as estruturas, com os currículos que foram quebrados, com as tecnologias que não dão conta nesse momento, fomos pegos de surpresa, mas foi levantada uma questão fundamental aqui, chamados cidadão, o aluno como cidadão, o professor como cidadão, e qual é o sentido do nosso trabalho enquanto comunicadores. E aí chega um projeto de extensão, por exemplo, para permitir que esses alunos que não estão tendo regularidade de ensino, eles possam ter a regularidade de uma prática de diálogo com a sociedade e de produção com a sociedade a partir de um tema de interesse coletivo. E em 3 momentos se falou do conceito de comunicação, da prática da comunicação. Na verdade, eu estava muito temeroso de chegar aqui e falar de educomunicação. Não, alguém vai dizer, o cidadão está vendendo um peixe. Todos sabem que eu pesquiso desde os anos 90 essa condição latino-americana de práticas, mas quando eu vi vocês falando disso e falando com propriedade desse tema, nós eu estou vendo que, na verdade, as escolas de comunicação do país, aqui representadas, né, aqui nós temos uma amostragem, estariam apontando para a necessidade de uma revisão das metodologias a partir dos sujeitos com os quais nós trabalhamos, que são nossos alunos. Como construir com eles processos, como construir com eles grades, como construir com eles conteúdos e como construir com eles um diálogo com a sociedade. Na verdade,
Pelo sistema funcionalista norte-americano, nós aprendemos que devemos ensinar os nossos alunos a atender ao mercado. O mercado é que vai nos apontar o que dizer. Nós vamos levar uma tecnologia para que esse mercado nos diga o que nós necessitamos comunicar através da publicidade, através da mídia, do jornalismo, assim por diante. Nós formamos técnicos para atender ao mercado. Isso ficou muito claro nos anos 90, num momento em que, por exemplo, na área de pós-graduação no Brasil, se disse: não vamos mais discutir e pesquisar comunicação alternativa, comunicação de resistência, precisamos ir para o mercado e discutir a comunicação que está circulando no mercado e para a qual as universidades têm que prestar o serviço. Isso ficou muito claro. E muitas universidades caminharam nesse sentido. Agora, os cursos de comunicação, aqui vocês representados nesses cursos estão dizendo: precisamos mudar, revolucionar esse processo e colocar o povo brasileiro, a condição histórica em que estamos vivendo, os nossos alunos como agentes de produção de cultura, e com eles vamos construir um currículo novo, um conteúdo novo, para que esses jovens iniciem desde já, enquanto aprendizes, iniciem seu trabalho de diálogo social e diálogo com outras categorias sociais, com outros jovens, com outras crianças do país que eles possam atender, ou outras áreas da prática social em diversos campos, diversas funções. Vamos estar juntos produzindo já. E, no caso, a isso chamamos de educomunicação. Essa visão transversal da comunicação enquanto uma prática cidadã. E, no caso, estou imaginando que uma revolução se daria se nós tomarmos o nosso jovem como um cidadão com o qual estaremos dialogando essa prática e envolvendo-nos com eles em interesses que a sociedade tenha de atendimento, no campo do meio ambiente, no campo da saúde, no campo da própria educação. Eu vi uma vocação para esse diálogo que apareceu em alguns momentos como uma necessidade de atender a uma pandemia, mas em outros momentos percebi também que se trata de uma pedagogia que já está sendo implantada, que é necessário rever a nossa prática pedagógica, não a partir dos currículos estabelecidos pelo MEC, mas a partir das necessidades que tenhamos de dialogar com a sociedade e de atender às necessidades reais da população enquanto conteúdo, enquanto metodologia. No caso, as tecnologias que estão aí necessitam ser dominadas por nós. Claro que nós temos que discutir a questão da acessibilidade, que é essencial. Sem ela, qualquer outro projeto fica prejudicado. Porém, o que eu estou tentando entender aqui é que eu ouvi um clamor por parte dos colegas no sentido de que vamos, nessa mudança, nessa revolução, mudar também a nossa pedagogia e buscar um diálogo profundo com os jovens que estão chegando a nós, que estão sensíveis a colaborar para a reconstrução do mundo. E temas nós temos, em abundância. Aí está o meio ambiente sendo devastado, e como um grande tema de conversa para nós, aí está a saúde pública sendo ameaçada, aí está a vida social, cívica do país sendo ameaçada. E, no caso, acredito que as faculdades de comunicação têm uma missão a avançar nesse sentido. Mas eu peço desculpa aos colegas por não ter preparado algo prévio para falar. Na verdade, eu queria escutar. O que eu escutei me encantou. Eu tomei nota, fiquei deslumbrado com aquilo que eu ouvi de cada um dos colegas ao dizer que estamos avançando nessas direções. Eu acredito que a discussão, a partir da Intercom, dessas possibilidades de uma renovação curricular, a partir do aluno olhando para a sociedade e para o mundo ao seu redor e colocando-se a serviço dessa realidade, será a grande herança que essa pandemia pode nos deixar. Ótimo, professor. Oi, Ana. Eu peço permissão a você para agradecer ao professor Ismar pela gentileza da sua participação. Foi um ouvido sensível, né, para as reflexões de todos os nossos colegas. E só justificar que o professor Adilson está com um problema muito sério no microfone e também no vídeo, né? O microfone ele abre, mas não consegue falar, e fecha, e abre, enfim.
e ele, infelizmente, não vai conseguir fazer a fala dele, tá? Mas ele vai escrever no chat, vai deixar uma mensagem para nós. E eu gostaria, Rose, de, aproveitando aqui, de falar, de pedir uma reflexão do professor Ismar acerca de algumas questões que já apareceram no nosso chat. Eu posso apontar agora ou você prefere finalizar e depois a gente entra para a terceira parte? Como você prefere? Não, pode falar, Ana, Pode? já apresenta, por favor. Professor, muitos colegas que participam aqui da live conosco colocam a dificuldade de acesso à internet e de várias outras dificuldades tecnológicas nesse momento da pandemia e para discussão mesmo de todo o aspecto da comunicação, da educação, de continuar o trabalho, de continuar o ensino e a aprendizagem. Tem uma questão específica de uma colega nossa, uma professora da Escola Pública do Ceará, que diz o seguinte: como estender esse diálogo educomunicativo em um momento em que há o desafio dessa falta de acesso à internet por grande parte dos estudantes, a má qualidade da conexão e a falta de suporte para as nossas atividades? Então, eu acho que é uma questão que sintetiza muitas outras que foram apontadas aqui no nosso chat e que nos chegaram através das várias redes, que talvez possa ser um mote bom para o senhor avançar um pouco essa reflexão conosco. Bom, na verdade, nós estamos frente a algo que parece escapar das nossas mãos, porque dependemos das grandes empresas, de decisões governamentais, e nesse momento aparece até uma sombra sobre todos nós, que é a proposta do Ministério das Tecnologias de fazer um acerto com a Cisco norte-americana para o controle da área digital no país, sem consultar ninguém, sem abrir edital, num negócio de colegas. Bom, a questão está colocada. Não cabe a nós, enquanto faculdades de comunicação, encontrar solução para esse problema. Nós temos que nos articular com as organizações sociais que estão lutando pela expansão da internet no país, de acordo com o que já estabelece a própria legislação a respeito disso. Desde a época de governos passados, políticas foram prometidas no sentido de garantir o acesso universal às tecnologias e à internet. No caso, nós temos que nos associar, é uma questão política de envolvimento nosso. E, no caso, enquanto nós não estivermos obtendo sucesso nessa luta, nós vamos encontrar soluções mais próximas a nós, em termos das produções que possam estar circulando. Nós temos já a questão das lives, por exemplo, que hoje se colocam como uma nova onda de processo de produção e circulação. As pessoas estão treinando para executá-las, se preparando para usá-las e fazendo uso, o que pode, dessas tecnologias. No caso nosso, nós não podemos mudar o Brasil nesse sentido. Temos que unir-nos a quem está lutando por isso. Mas, simultaneamente, temos que colocar nossos alunos na ponta do uso dessas tecnologias para que eles se associem a nós para lutar por essas novas conquistas. Nós não temos como, enquanto faculdade de comunicação, intervir nesse processo. Nós temos, contudo, que mobilizar os nossos alunos para que eles se integrem, e muitas vezes os alunos nos ensinam a fazer isso, né? Se integrem a partir de projetos de interesse coletivos, no uso dessas tecnologias, inclusive na luta pela expansão da rede e pela acessibilidade. Há uma outra questão também de uma colega aqui do GP, a Daniele. Como proceder no enfrentamento à epidemia da desinformação, já que é um debate posto na nossa área, comunicação e educação? Bom, nós temos que, igualmente, nos unir à própria mídia. É interessante o fato que, ao longo de décadas, quando se falava em leitura crítica da comunicação, se falava em educação midiática, o objeto era a crítica à grande mídia,
acusada de manipulações, acusada de estar a serviço do capital, dos governos. Nesse momento, nós temos que reconhecer que boa parte da mídia brasileira começou a entender que ou ela se aproxima de uma forma mais adequada a um comportamento ético, ou ela está absolutamente rejeitada pela população. E, no caso, a mídia hoje começa a trabalhar, criar até organizações, a Palavra Aberta é uma organização que a mídia acabou de criar para colaborar no sentido da identificação das fake news, e metodologias estão sendo implementadas nesse sentido. A BBC de Londres tem cursos a respeito disso que circula o país. Então, nós temos que buscar aliados, quer os sites que fazem esse serviço, quer a própria mídia, no sentido de estarmos identificando processos em que possamos auxiliar a população a que a população identifique e descubra os caminhos pelos quais percorre a maldição das fake news, que hoje coloca em risco a própria democracia no país. Nós temos que buscar aliados nesse processo e tomar esse tema como um tema essencial dos programas da chamada educação midiática. Eu tenho aqui uma mensagem do professor Adilson, que ele escreveu no chat, dizendo: minhas caras, meus caros, infelizmente, por razões que desconheço, o meu sistema colapsou. De todo modo, acompanhei atentamente as exposições, a do Ismar prossegue. Observo que a perplexidade da Rita é um pouco minha, e temo que tenhamos entrado em uma situação cuja extensão desconhecemos. O fator vírus é um dado que a sociedade, como estruturada, poderá ser um novo elemento a nos assombrar. A ideia da sociedade do risco, formulada há algum tempo por Beck, parece muito clara. Infelizmente, a participação do professor Adilson ficou restrita a essa mensagem, mas felizmente tivemos a participação do professor Ismar, e com as duas questões que me pareceram as principais desse chat, eu devolvo a palavra para a Rose. Acho que a gente pode começar a finalizar, né, Rose? Sim, obrigada, Ana. Obrigada, professor Ismar. Uma alegria mesmo a gente ouvir o senhor. Eu acho que é muito pertinente, como eu falei no começo, essa discussão sobre a relação comunicação e educação nesse momento, mas, ao mesmo tempo, a gente volta lá no começo de tudo isso, quando o professor formulou aquela pesquisa em 1998, com as práticas todas dessa relação comunicação e educação sendo evidenciadas. E a gente vê que o desafio, ele continua, que é essa questão do diálogo, o protagonismo dos estudantes, a revisão das nossas práticas em termos de alcance, de chegar às informações. A Rita também colocou uma coisa que eu achei interessante, que é essa solidariedade entre os colegas, a gente ter esse afeto, que a gente também tem falado ao longo desse período. O Cláudio trouxe essa trajetória histórica, que é importante da gente ter isso em mente para a gente entender esse momento e a necessidade que exige de nós uma atitude, uma ação efetiva em relação ao alcance das nossas ações. Então, eu penso que todos aqui contribuíram para a gente refletir sobre esse momento e sobre a pertinência desses conceitos que nós temos trabalhado de várias maneiras. Eu estou representando aqui o Centro-Oeste, né? Então, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós então tivemos representantes de todas as regiões. Eu estou na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui nós não paramos, não teve a suspensão do calendário. A gente tem enfrentado todos esses desafios com essa questão do acesso, com essa questão da conectividade que o Will colocou, e também achei interessante a fala dele sobre, ao mesmo tempo que a gente tem que se preocupar com aquele que não tem o acesso, a gente tem que se preocupar com aquele que tem o acesso e tem condições de conseguir terminar esse semestre,
atividade. Então, são muitos desafios que a Cristiane e a Vanessa colocaram sobre o panorama ali, tanto da graduação quanto da graduação e da pós, e também com o processo de ensino, né, de extensão. Interessante esse tripé, e a gente tem discutido a comunicação como o quarto tripé dessa relação da universidade, da educação, da universidade pública, gratuita que nós estamos. Então, seria que essa discussão do ensino, da pesquisa, da extensão e da comunicação. Então, a comunicação em evidência, que também a gente tem discutido ao longo dessa trajetória dos 20 anos dessa relação comunicação e educação, tanto aqui na Intercom, quanto nos estudos de educomunicação. Então, me parece, e professor Ismar, queria que o senhor também finalizasse aqui comigo, que a gente tem uma retomada muito forte desses conceitos que a gente vem discutindo desde lá dos anos 2000, dessa virada, né, do século, e a gente vem trabalhando chamando a atenção da sociedade para essa discussão, para uma prática democrática, para uma gestão democrática, para uma questão de fortalecer o diálogo, desse entendimento com o aluno, dessa relação mais próxima, né, fortalecendo o ecossistema comunicativo, e isso tudo se evidencia agora nesse momento. O senhor não acha que é essa a visão que a gente tem hoje? Sim, na verdade, nesse ponto de vista, eu pessoalmente, né, estou vendo que esse é o seu pensamento, né? Estamos otimistas com relação aos avanços alcançados em torno desse tema, né? Inclusive, a explicitação disso quando se introduz em cursos como jornalismo, por exemplo, publicidade e outros, né? Quando se introduz a prática educomunicativa, não para formar um educomunicador, no sentido que seria clássico, né? Alguém que vai trabalhar numa escola, por exemplo, ou numa ONG, mas o jornalista ou profissional de comunicação que possa implementar a perspectiva dialógica desse processo, né? Em contraponto à perspectiva funcionalista, que foi aquela que marcou a formação dos cursos de comunicação nos anos 50 e 60. Né? Essa dialogicidade que a América Latina se encarregou de difundir e as práticas sociais colocaram como ponto central dos processos de relacionamento e de produção de comunicação. Aí devemos, claro, nos lembrar de Ramiro Beltrán, de Bordenave, né, do próprio Paulo Freire, de Mário Kaplun, assim por diante. E hoje nós temos um diálogo sobre isso mais intenso nas escolas de comunicação do país. É com otimismo, né, que a gente olha isso, e quando vocês organizam um debate, né, chamam representantes das regiões, e há uma coincidência de pensamento, né, então aqui nós tivemos uma amostragem de como os cursos de comunicação estão pensando. Eu chamaria a atenção da importância que nós temos, os comunicadores e as faculdades de comunicação, de um diálogo mais intenso com a área de educação, no sentido de estarmos convivendo com esses comunicadores dos espaços escolares do Brasil, né? Porque todos nós sabemos da importância de nós termos ensinos básicos, desde o infantil até o ensino médio, com substância para formar cidadãos. E a comunicação é essencial nesse processo, as tecnologias são essenciais nesse processo. Então, são aliados nossos. E o que pudermos fazer, as faculdades de comunicação, junto com as faculdades de educação, vão contribuir muito para o próprio progresso que nós entendemos necessário para as mudanças das pedagogias e das práticas de educação universitária. Né? Me chamou também muita atenção a relação que se estabelece aqui entre pós-graduação, graduação e extensão. Na verdade, no caso nosso da USP, foi uma relação entre pesquisa e extensão que criou um curso de graduação. A pesquisa, a extensão, né? E a partir da soma desses dois esforços, emerge uma prática de graduação, que no caso foi a licenciatura nossa, e sabemos também
o trabalho que aconteceu em Campina Grande a esse respeito. Né? Então, a união entre essas estas áreas da prática universitária, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, são fundamentais para nós com relação às práticas, porque é o espaço em que os nossos alunos poderão atuar de intervenção na sociedade. Né? Diria isso, né, em termos, finalizando a minha fala, porque eu, na verdade, acabei me emocionando efetivamente com a escuta do que os colegas trouxeram, mostrando o compromisso que estão tendo com os seus cursos e os seus cursos com a sociedade nesse momento terrível que estamos vivendo. Eu acredito que sairemos melhores dessa pandemia, no sentido de rever nossas práticas, não em função de uma pandemia, mas em função de um país que precisa ser reorganizado, reorientado. Ótimo, professor. Então, a gente finaliza. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, a sua contribuição aqui para o nosso grupo. Pena que o professor Citelli não pôde estar com a gente. Muitos aqui gostariam também de vê-lo e ter a contribuição dele. O meu grupo ali de pesquisa em Campo Grande também estava ansioso para ouvir o professor Citelli. E a gente vai ter uma outra oportunidade, né, Ana? A gente tem aqui o compromisso de fazer outras interações assim remotas com o nosso grupo de pesquisa. E, novamente, quero agradecer a todos os participantes que contribuíram, que mandaram aqui mensagens pelo Facebook, pelo chat, e a voltar aqui a fala para a Intercom, para a gente finalizar o encontro. Rose. Oi. Antes disso, a gente pode fazer uma zoeirinha? A gente queria tirar uma foto. Gente, vocês não querem abrir os vídeos para a gente fazer uma foto da tela, assim, pelo menos para recordação? Legal, Ana, legal. Bem rápido, tá, Rose? Ótimo, excelente. Mas você tem que tirar a câmera da sua frente para você aparecer, né, minha cara, Bengala? Tudo bem, vai, eu fiz a foto. Então, obrigada, gente, obrigada. Obrigada. Obrigada, Sônia. Nós tivemos aqui um encontro muito produtivo, com muitas experiências que trazem realmente uma reflexão para a gente levar de volta para as nossas instituições, para as nossas práticas do dia a dia e refletir sobre o que a gente pensou aqui, que a gente compartilhou aqui. Gente, muito obrigada, boa noite e devolvo para a professora Sônia. O professor Ismar quer falar mais uma coisa? Eu estou lamentando que o Adilson não tenha podido estar conosco, né? Porque é uma referência permanente, as pesquisas apontam isso, o trabalho dele com a ponderação, né, na área da linguagem, especialmente, a cordialidade dele e o envolvimento com a pesquisa. Né? Então, eu realmente fiquei triste em não poder ter contado com a contribuição mais efetiva dele, mas fica aqui a minha homenagem. Professor, vamos fazer mais assim, essa dupla, poder conversar mais? Você topa? A gente combina com o professor Adilson, a gente vai fazendo os testes para fazer novas conversas. Eu acho que isso é uma coisa boa para todos nós, né? Todo mundo de acordo, batendo palma e tudo, olha só. Parabéns. Boa noite, né? Então, mais uma vez aqui, a todos aqueles que entraram depois na sala, né? Que nem todo mundo consegue entrar ao mesmo tempo. Foi uma conversa riquíssima, riquíssima. É uma área também que me interessa muito. Eu fiquei sabe quando você fica com vontade? Eu falei, eu também queria falar, porque todo mundo tem uma experiência nesse momento para contar, né? Quem é professor, quem está ali atuando com a educação, seja ela, todo mundo tem uma experiência. Mas muito obrigada pela presença dos professores, pelo debate riquíssimo que vocês proporcionaram. Professor Ismar, foi uma alegria revê-lo, né, aqui. O professor Adilson Citelli, uma pena, né, o professor Adilson Citelli não conseguiu estar com a gente aí de maneira
está com a gente, né, onde ele está, mas não conseguiu participar ativamente aqui com a gente, mas vai ter outras oportunidades, com certeza. E eu quero só encerrar falando que a todos vocês, os proponentes e também aos tirar certificados, tá? Após a última live da série, que será no dia 7 de julho, aí nós começaremos a emitir os certificados para aqueles convidados, para as pessoas que participaram com mais de 75% das lives, né? Acho que um total de 14 lives mais ou menos, essas pessoas terão direito a certificados emitidos pela Intercom, também os proponentes, né? A gente vai emitir um certificado online, né? Mas a gente vai enviar. E dizer que a sequência, né, das lives continuam até o dia 7 de julho, sempre às terças e quintas-feiras, nesse mesmo horário, às 18 horas, durando 1h30 aproximadamente. E a próxima, que será na quinta-feira, no dia 11 de junho, nós teremos a live com o título Perspectivas Contemporâneas da Folk Comunicação. O GP de Folk Comunicação também enviou uma proposta. E os professores que irão falar é o professor Marcelo Pires, da Universidade Estadual de Santa Catarina, e o Pernambuco. Então, as vagas estão abertas, podem ir lá no site da Intercom, entra lá embaixo, né, na janelinha, lá no rodapé, tem lá uma janela Cátedra Intercom, clica, acessa a live que você deseja e já pode fazer a sua inscrição, lembrando que o número é limitado, infelizmente, né? Essa live aqui nós tivemos um número muito expressivo de participantes, de pessoas interessadas, mas infelizmente muitos ficaram de fora e puderam acompanhar pelo Facebook. Muito obrigada, um beijo para todos. Eu estou amando essa série de lives, porque eu estou conhecendo muitos coordenadores, professores que eu só escuto de nome e a gente não tem oportunidade de estar juntos, né? Então a gente também está tendo essa oportunidade de conhecer bastante gente. E o momento oportuno vai aparecer para a gente se reencontrar, né? No momento certo. Então, boa noite a todos, professores Marcos, Citelli, Rosa, né? A professora Ana Luísa Zanibani, né, professora? Zaniboni. Zaniboni. Um prazer revê-la, um beijo em todos, viu, gente? Até quinta-feira, aguardo vocês. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Beijo em todo mundo. Gente, obrigada. Tchau. Obrigada, foi ótimo. Tchau, boa noite. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo, Rita. Beijo, Rita. Obrigada. Tchau, gente. Beijo para todos e todas. Fiquem bem. Ubuntu, Rosane. Tchau, Rita. Boa noite a todos. Espero que todos fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Saudades, Eliana. Muita saudade. Ah, que vontade de abraçar todo mundo. Olha o nosso sobrinho, o Douglas, aqui com o João. João, é o nosso garotão. Tchau, gente. Que bom ver vocês. A gente vai se encontrar ainda, nós vamos tomar aquele café, tomar aquela cerveja, não é? Oba! Happy hour, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Ismar. Obrigada a você. Tchau, tchau. O meu não quer desligar. A gente vai ficar na porta até o último sair, assim. A gente precisa recuperar essas mensagens aqui, né, Ana? Verdade. Deixa eu ver se eu consigo legal. Aqui. Deixa eu ver. Gostou, professor? Saiu. Tá gravando ainda, a gente tá no Face. Beijo. Eu gravei o chat, tá? Tá. Tchau, querida. A gente se fala já. Rose, nos falamos. Beijo. Beijo.